Olá, espero que tu estejas bem. Meu nome é Karina Artêncio. Hoje eu vim aqui conversar contigo sobre a lei orgânica do município de Gramado. Tu que está precisando aí, né, renovar, atualizar, saber, descobrir, enfim, o município de Gramado, ele é dividido em distritos, subdistritos, né, e organizados através de lei municipal. A lei orgânica, ela funciona como uma lei máxima do município e ela auxilia e desdobra, então, na organização de todo o parâmetro do ordenamento jurídico municipal, tá bem? Sempre deve observar a legislação federal, óbvio, a Constituição Federal e também a Constituição Estadual, tá? Uma coisa importante, né? Em relação, quando tu vai ler a legislação municipal, tu tem que perceber, principalmente na hora de tu interpretar questões, é que ela deve sempre, né, quando fala em lei orgânica, ela sempre prima, tá, pelo interesse local. Então, sempre vai te fazer essa pergunta. Isso tem a ver com interesse local? Isso é de interesse do município? Porque, às vezes, tu vai ver, agora daqui um pouquinho, quando eu te falar, que vai ter competências comuns ou concorrentes, tá bem? E aí, demanda o interesse da União, Estados, DF e outros municípios, tá? O que acontece, assim, é bem importante tu cuidar alguns pontos dessa legislação orgânica do município de Gramado, como, por exemplo, ele vai falar que os símbolos é a bandeira, o brasão, o hino, e ele vai falar sobre o papagaio charão, né? O papagaio charão, que é a ave símbolo aí do município de Gramado, além da flor hortênsia, né? Linda, lindíssimas hortênsias aí. O município de Gramado, ele expressa a sua autonomia através da eleição dos seus vereadores para compor o legislativo municipal, da eleição do prefeito e do vice-prefeito para o executivo municipal e da administração própria aí para tratar de peculiar interesse. Qual é o peculiar interesse? O interesse local, tá bem? O município, dentro do exercício dessa autonomia, então, tem competência para quê? Para organizar administrativamente, né, as suas legislações, desde que observada a legislação federal e estadual. Nós temos, então, elaboração de leis de interesse local, administrar os seus bens, adquirir, alienar, aceitar doações, legados, herança, né? O município pode aceitar heranças aí, desde que autorizado pelo legislativo, desapropriar para utilidade pública e para interesse público ou sobre interesse social, nos casos previstos em lei, mediante prévia indenização, enfim, né? Conceder aí, então, ou permitir serviços públicos, organizar o quadro do seu regime jurídico de trabalho, dos servidores aí, então, né, que estão ou que vão entrar no serviço público, controle de ruído, estabelecer aí, então, normas sobre táxi, transporte coletivo, né, carona remunerada, que já aparece, ó, né, utilização e regulamentação de logradouros públicos, zonas de silêncio, né, carga e descarga, servidões administrativas, fiscalizar, então, o funcionamento de elevadores também é uma competência municipal, além de fixar feriados municipais, né, serviços funerários, interditar edificações que estejam em ruínas, né, ou que tragam condições de insalubridade para a população, tá certo? Essas são algumas, né, das competências que giram em torno da autonomia do município de Gramado. Então, ainda temos criar conselhos municipais que servem para auxiliar em determinadas pautas aí o chefe do executivo, né, e as secretarias municipais, regulamentar o comércio de ambulantes, aplicar, então, aí, né, o controle sobre a questão urbanística, principalmente para aplicar o IPTU progressivo, né? Essas são algumas das atribuições. E o município, pessoal de Gramado, ele pode celebrar convênios com a União, Estado e outros municípios, né, para realizar obras e serviços públicos que sejam de interesse comum. E isso na região de Gramado é bastante comum, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, com o estado do Rio Grande do Sul em relação às reservas, né, de proteção ambiental, enfim, né, isso é bem importante. E aí eu chego naquele ponto sobre a competência comum entre município, estado e União em relação ao que diz a lei orgânica. E aí, quais são essas competências comuns? Né? Guardar as constituições, as leis, o Estado democrático de direito, a contribuição, a preservação e conservação do patrimônio público, zelar por saúde, higiene, segurança, assistência pública, né? Promover ensino, cultura, pesquisa, ciência, estimular o aproveitamento da terra, né? De forma regular,
fomentar a agricultura, turismo e demais atividades econômicas que possam garantir o desenvolvimento da região, tá bem? Principalmente dando ênfase a abastecimento e organização aí alimentar. Promover defesa sanitária, vegetal, animal, né? Aí também impedir a evasão, destruição de bens de valor histórico, né? O cuidado com a questão histórica, artístico, cultural, ambiental. Também é competência comum, educação, desporto, proteção à criança, ao jovem, né? A questão exploratória, o abandono físico, moral, intelectual, né? A proteção à questão da infância no sentido neonatal, infantil, materno, aos idosos, né? Preocupação com a saúde, doenças transmissíveis, enfim, eventos turísticos, né? Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, né? Combater a questão da pobreza, promover os serviços municipais, aí, principalmente em relação à questão do consumidor, também é uma competência aí comum, tá? Além de, né, focalizar e acompanhar aí, então, os direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, minerais no território, que são bastante importantes, tá bem? Para terminar esse nosso vídeo de hoje, não esqueça que o município de Gramado, ele prevê o IPTU, né, que deve ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ele vai ter alíquotas de acordo com a localização e com o uso do imóvel, tá bem? Nós vamos ter também de competência municipal o imposto de transmissão intervivos, né, a título oneroso, então bens imóveis, né, por natureza, ascensão física, direitos reais sobre imóveis. Se for dar o direito para garantir algum negócio, aí não tem esse imposto, tá? Cessão de direitos, então, para aquisição de imóvel também tem esse imposto. Serviços de qualquer natureza também é competência municipal, é o antigo ISSQN, há muito tempo, né? Já se chama apenas serviços de qualquer natureza, tá bem? Taxas, em razão do exercício do poder de polícia, para utilizar um serviço público específico, contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas, um exemplo, passar o asfalto na frente da tua casa, contribuição para a iluminação pública também, tá ok? Esses são alguns casos aí, então, relacionados, alguns casos não, são, né, aquelas atribuições de taxas e tributos, tá bem? Ao município, ok? Não pode contrair empréstimos externos, né? Sem a prévia autorização da Câmara e do Senado Federal, isso também está previsto lá na Constituição, exigir ou aumentar tributos sem lei, cobrar tributos sem a lei que estabeleça, né? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência, tem que obedecer o vacatio legis, né? Utilizar tributo como forma de confisco, recusar da fé em serviços públicos, né? E criar distinções entre brasileiros ou fazer preferências entre si, que nada mais é que o princípio da imparcialidade, toda administração pública deve seguir, tá bem? Não pode também o município de Gramado, segundo a lei orgânica deste município, né, outorgar isenções, anistias fiscais, permitir remissão de dívidas, sem interesse público justificado aí, sob pena de anulação, né, de nulidade do ato, e, inclusive, isso tem que passar pelo crivo aí do legislativo, tá bem? Aqui, pessoal, nós vimos uma parte bem importante, né, da legislação do município de Gramado, da sua lei orgânica. Eu espero que tu tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado até aqui. Vamos verificar a possibilidade de estar aí, né, dando continuidade. Pode deixar as tuas sugestões nos comentários. Peço que tu curta esse vídeo. Se puder, compartilhe também com quem está estudando para essa área. E siga lá no Instagram, @professora Karina Artêncio, tá bem? Muito obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.